pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre mulheres e a cultura periférica, com Osinete Santana, militante cultural e política. Meu nome é Osinete Santana, sou daqui do Ceará, de Fortaleza. Sou uma ex-big girl, né? Ex-dançarina de break. Hoje eu atuo na cultura, mas mais com produção cultural. Mas ainda atuo na cultura de hip hop. Comecei muito jovem, né? Comecei quando eu ainda tinha 13 anos, na cultura hip hop. E a partir da cultura hip hop, eu ingressei no MH2O do Brasil, que foi um movimento que, inclusive, trouxe o conceito de hip hop para o Ceará. E a partir daí encontrei o hip hop militante, o conceito de hip hop militante, que misturava cultura e participação social nas lutas sociais. E me apaixonei porque isso já era algo que vinha latente em mim desde adolescente, pré-adolescente, quando eu tive uma aula de filosofia com meu professor, que ele me apresentou a pirâmide social. Então, quando eu conheço a cultura do hip hop, conheço o hip hop militante, então isso encaixou perfeitamente em mim. E desde então eu nunca mais saí da área social nem da área cultural. Tenho 51 anos, sou mãe de um rapaz de 28 anos, do Kainan. E atualmente eu trabalho principalmente com a economia criativa no desenvolvimento de territórios, a partir da economia criativa. E atuo também no movimento de mulheres. A gente tem um movimento de mulheres, que é Mulheres de Luta, e também atuo dentro da cultura hip hop ainda através, tanto nós temos o Fórum de Mulheres do Hip Hop, como tem o Fórum de Hip Hop aqui do Ceará. Então a gente atua também ainda dentro do hip hop através desses dois instrumentos. E sou filiada ao PT, né? Também atuo dentro do partido, só que dentro do partido, a partir da LP2, que é Luta e Poder ao Povo, e que eu tenho uma participação principalmente também na pauta de mulheres e cultura, mas que acaba envolvendo o geral, né? Mas principalmente nessas duas pautas. Isso acontece exatamente quando eu encontro o MH2O, né? Quando é fundado o MH2O aqui no Ceará, em 1999, eu já me aproximo, porque quem estava, né, iniciando os elementos, que foi uma época, na década de 80, que os elementos ainda estavam aparecendo aqui no Ceará. E o primeiro que apareceu foi a dança. Mas em 1999 já tinha algumas pessoas também cantando o rap, né, tentando fazer o rap, e tinha algumas pessoas já também tentando mixar, tentando ser DJ. Então, quando surge o MH2O, e aí eu
passo a fazer parte, em 2000, desse movimento, e conheço o conceito de hip hop militante, porque o MH2O ele foi uma junção da cultura de rua com grêmios estudantis daqui do bairro onde eu resido, que ainda hoje eu resido, que é o Conjunto Ceará, em Fortaleza. Então, essa junção trouxe a concepção do hip hop, não só o hip hop cultural, mas o hip hop quanto mobilizador também social, como um instrumento também de participação social e de luta social. Então, esse hip hop militante, foi ele quem me trouxe essa concepção, que era possível, né, trabalhar o hip hop de uma forma mais incisiva na sociedade, tanto de mudança, buscando ampliar uma mudança de pensamento na sociedade, como de intervenção realmente sobre os problemas que a gente, principalmente a juventude naquela época, vivia. As violências foram diversas, na verdade, do machismo dentro do movimento ao machismo fora do movimento. Começa pelo machismo fora. Imagine uma situação em que um grupo de jovens, de mais ou menos 30 jovens, se reúnem para ir ao centro da cidade abrir uma roda de break. E no meio desse, quase uma multidão de jovens masculinos, apenas uma mulher. Você consegue vislumbrar essa cena? Bem, foi isso que eu vivi. E em uma dessas rodas de break que a gente realizou no centro da cidade, uma praça específica do centro da cidade, nós decidimos ir também para a orla marítima da cidade, né? Que fica próximo, o centro da cidade, a orla marítima fica próximo. Nós decidimos abrir também uma roda na orla marítima. E no percurso fomos abordados por policiais. E nesse momento foi muito constrangedor, porque todo mundo teve que ir para a parede, e eu era a única. E você já imagina aí o nível, né, de coisas que eu ouvi, do tipo, o que essa menina está fazendo aqui? E coisas assim, desse nível, que ali não era lugar. E isso, assim, o externo, né? Estou falando de uma situação bem específica, mas existem várias outras situações. Internamente, infelizmente, nenhum movimento está livre do machismo, porque ele é estrutural. E em uma época em que o hip hop ainda estava surgindo aqui no Ceará, então nem se tinha esse debate ainda de feminismo dentro. Então, o machismo acontecia de todas as formas, desde achar que a gente estava ali buscando paquera, né? Os próprios meninos davam muito em cima, porque achavam que a gente fazia parte, né? Eu e depois algumas garotas faziam parte porque estavam buscando paquera. Coisas do tipo, a participação era meramente a dança, né? Não tinha participação nas formulações do movimento, nas criações, era meramente a dança, e coisas desse nível. Quando o movimento foi, né, tornando mais forte na questão social e nas questões de elaboração e discussão internas, e mais mulheres foram entrando, então isso foi melhorando, né? Que aí nós já começamos a ocupar espaços, eu cheguei a ser primeiro secretária do movimento, depois eu cheguei a coordenar o MH2O, eu me tornei coordenadora do MH2O por 2 gestões, se eu não me engano, faz muito tempo, mas se eu não me engano foi por 2 gestões, né? Mas em nenhum momento foi fácil, em nenhum momento foi fácil. Muita discriminação interna, muita discriminação fora também, né? Nós éramos vistas ou como os termos que eram usados, né? Os homens eram
os termos usados para eles eram vagabundos. Então, nós, mulheres, acabávamos também tendo esses termos de quem não quer nada com a vida. Coisas desse tipo, eram assim, corriqueiras, né, a se ouvir. E internamente, sempre teve nas disputas, sempre foi muito difícil, né, nas disputas internas, nas elaborações, quando se ia discutir visão sobre algum assunto, sempre os homens eram maioria, então sempre passava a visão deles. Por muitas vezes eu tive a minha fala licenciada dentro de grupos de discussões, e pago até por mulheres, que é muito complicado. Mas é porque essa discussão mais feminina, mais da problemática feminina, ela só vem para o movimento hip hop quando nós passamos a conhecer a professora, deixa eu ver se eu consigo lembrar agora o nome da professora. Não vou lembrar agora. Tereza Cristina. Pronto. Quando nós realizamos nosso primeiro projeto institucional, que isso em 2001 já, olha aí, ó, uma década depois, 2001, que a gente realiza nosso primeiro projeto institucional e tinha a socióloga, socióloga não, ela era professora só que a pasta dela era na área, eu acho que era sociologia mesmo, E ela traz essa discussão tanto mais do terceiro setor, de como a gente se organizar, o movimento hip hop se organizar no terceiro setor, ela traz também mais fortemente essa questão do feminismo para dentro do movimento. E aí nós começamos a fazer essa discussão, as mulheres já tinham mulheres nessa época, né, já tinham várias mulheres, e a gente começa a iniciar um grupo de mulheres do MH2O para discutir as questões das mulheres. Então, assim, para você ver como foi difícil, não foi fácil. Mas hoje ainda se vive muito, as meninas ainda têm muitas dificuldades, mas já se avançou bastante, né? Hoje nós temos grupos femininos de big girls, grupos femininos de grafite, nós temos produtoras de eventos de hip hop, mulheres. Então, hoje já existe, ainda bem que já existe uma facilidade bem maior das meninas do hip hop colocarem em pauta as questões e se posicionarem dentro do movimento. Hoje a aula foi sobre mulheres e cultura periférica, com Osinete Santana, militante cultural e política.